Milionário surpreende ao escutar a filha negra, enterrada viva, revelar seu segredo. Ricardo era o nome que todos na pequena cidade repetiam com respeito. Um homem que tinha tudo: fortuna, prestígio, uma casa imensa na rua principal e uma família perfeita. Ao lado dele, sua esposa Anália, bela e doce, e Clara, a jovem de olhos claros e sorriso que encantava quem passasse. Tudo parecia um quadro de felicidade, sem um risco, mas ninguém desconfiava. Ninguém podia imaginar o que aconteceu anos atrás, naquela noite fatídica, quando o carro da família virou na curva perigosa. Um acidente que tirou Anália da vida e que, diga-se de passagem, quase matou também a esperança de Ricardo. A verdade enterrada, literalmente, tinha um cheiro podre bem debaixo daquele luxo todo. Ricardo nunca contou que uma outra filha, Maiara, de pele negra e cachos rebeldes, existiu de verdade naquela história. Para o mundo, ela morreu, enterrada viva, em uma noite fria, como um segredo sujo que ninguém. Ele manteve essa mentira porque sabia. Se a notícia vazasse, sua reputação e poder iam ruir como castelo de cartas. Mas o impossível aconteceu. Maiara voltou. Como um fantasma revoltado, ela apareceu na cidade. Olhos de fogo, voz firme, um passado cheio de dores que escorria pelas veias. A moça que ninguém sentia nem via, com seu cabelo enrolado e sorriso cheio de orgulho ferido, não queria só fazer barulho. Trazia nas mãos um segredo que poderia explodir tudo. Um segredo que implicava ninguém menos que o maior rival de Ricardo, o empresário sem escrúpulos que vinha minando sua fortuna. As pessoas cochichavam. Olhares suspeitos se cruzavam em cada esquina. Será verdade? A filha morta está viva? Que segredos eles esconderam? Ricardo sentiu um aperto no peito que doía mais que qualquer ferida. Suas mãos tremiam ao ouvir perguntas duras, ao encarar Maiara de perto. A verdade seca na sua cara. Maiara, por sua vez, carregava o peso de anos sendo silenciada, negada, esquecida, com a raiva ardendo como brasa viva. Seu retorno não era só para confrontar o pai, mas para arrancar a máscara da cidade que não aceitava a diversidade, que xingava, que punha rótulo. Ela sabia que expor tudo significava se arranjar uma guerra, mas a vida lhe ensinou que silêncio também mata. As tardes de sol na praça agora estavam carregadas. Ricardo, o milionário que antes andava com o queixo erguido, agora se via cercado por olhares desconfiados e murmúrios. A cidade, atolada em preconceitos velados, não sabia como reagir a essa bomba. Num jantar tenso, todos sentiram a eletricidade no ar. Palavras foram jogadas para o vento. Acusações veladas e promessas abafadas. O passado obscuro de Ricardo começava a escorrer por entre seus dedos. Quem sairia ferido dessa história? Ricardo, tentando manter. E que segredo era esse capaz de ligar sangue, rivalidade, amor e ódio em um nó que talvez só a verdade pudesse desatar? O silêncio agora é um grito mudo e só o tempo vai mostrar quem terá coragem de escutá-lo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras ainda estavam pairando no ar, pesadas e cortantes, quando um grito estridente cortou o silêncio do jantar. Era Clara. Com os olhos arregalados e a mão na boca, ela mostrou a mensagem que acabara de receber em seu celular. Vocês precisam ver isso. A sala se encheu de murmúrios. Todos os olhares se voltaram para ela. Maiara e Ricardo, desconcertados, se aproximaram, enquanto os outros convidados se agachavam para ver a tela. O que poderia ser tão terrível? O que mais poderiam descobrir? A foto estava lá, nítida e devastadora. Era uma imagem antiga, desbotada, perfeitamente clara.
Abaixo estavam os rostos de Anália e Ricardo, felizes em uma festa de aniversário, rodeados por amigos. Mas o que prendeu a atenção de todos foi o detalhe que a acompanhava. Uma jovem mulher de pele negra, de aparência familiar, sorrindo em um canto. Clara então revelou: essa mulher, ela é uma das sobreviventes da escola de Maiara. O choque percorreu a sala como um trovão. O tempestuoso passado não só ressurgira, como virou um turbilhão. Todo mundo começou a se questionar. Quem era aquela mulher? Como ela estava ligada a Maiara e ao trágico acidente que matou sua mãe? Enquanto a tensão crescia, os olhares se voltaram para Ricardo, que agora parecia pequeno, pressionado pela verdade, começando a se derramar. Maiara estava pálida, mas seu olhar era como fogo. Quem é essa mulher, pai? O que você sabe sobre ela? Ricardo mordeu os lábios, a mente correndo. Ele sabia. Sabia que aquela jovem era um fragmento de seu segredo. Um capricho do destino, uma ligação direta entre ele, Anália, e o acidente que envolveu sua outra filha. Uma sobrevivente que poderia desmascarar anos de mentiras. Um novo murmúrio ecoou pela sala. Ele sabia? Ele escondeu tudo isso? As perguntas surgiam como tempestade prestes a eclodir. A tensão só crescia e começou a se transformar em acusações. Maiara avançou, sua voz firme, mas seu coração estava disparado. Que tipo de homem você é, pai? Escondeu sua própria filha, deixou todos acreditarem que eu estava morta. Essa mulher, o que aconteceu com ela? Ricardo vacilou. Ele sabia que não teria como escapar. Eu não sabia da vida dela. A vida depois do acidente. Foi tudo muito confuso. Não quis me envolver. E nesse momento, uma outra figura se ergueu entre as sombras. Uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam com uma dor antiga. E se eu disser que essa mulher é a razão pela qual Maiara não teve um lugar nesse mundo? Porque nunca puderam aceitar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O silêncio novamente se aproximou, ansioso e insuportável. As palavras da mulher pesaram no ar, e as expressões mudaram. O que alguém assim sabia? Uma aliada ou uma inimiga? Ricardo se virou, a raiva e o desespero se misturando em seu coração. Quem é você? Sou alguém que conheceu a verdade, e essa verdade pode destruir você, Ricardo. As perguntas só aumentavam. Invade as mentes de todos, arrastando antigas rivalidades, paixões e mágoas para a superfície. O eco daquela revelação formava um abismo entre eles, um gelo cortante e impenetrável. E assim, o jantar, que deveria ter sido uma caça às bruxas, agora se tornava um campo de batalha para desfechar segredos escandalosos, todos à espera de a verdade que balançava entre eles como uma bomba prestes a explodir. Quem seria a mulher? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? As conexões entre todos estavam prestes a mudar. O passado, sob a luz da revelação, poderia se transformar em uma nova guerra. O silêncio agora explodia em gritos mudos, e o tempo se tornava uma contagem regressiva. O silêncio estava pesado, um manto de tensão envolvendo a sala, quando a mulher estranha se adiantou ainda mais. Os rostos estavam pálidos, os corações acelerados. Eu sou Raquel, ela disse, a voz firme, mas com uma fragilidade que quase transparecia a dor escondida por trás de suas palavras. Eu sou a irmã de Maiara. O choque explodiu como um fogo de artifício no ar. Clara, que estava boquiaberta, tentou processar a informação. Maiara parou, os olhos arregalados, o corpo em estado de choque. Irmã? Como assim? A sala fervilhava. Murmúrios incompreensíveis trocavam-se entre os convidados. Ricardo, pálido como um lençol, abriu a boca, mas foi incapaz de produzir som. Raquel não esperou por mais perguntas. Eu sou a prova que você precisa, Maiara. A prova de que você não morreu naquela noite. Ricardo olhava fixamente para Raquel, sua expressão de horror misturada com raiva. Você não pode estar falando sério. Não pode ser possível. A incredulidade reverberava em sua voz. Eu sou a única que sobreviveu a tudo isso. A única
que viu o que realmente aconteceu. Raquel estava furiosa e determinada. Os dois estavam lá. Eu vi tudo. O acidente não foi um mero acidente. O que ela estava dizendo começou a penetrar na mente de Mayara. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela tentava entender. O que você quer dizer com isso? O que você viu? A expectativa crescia como uma onda prestes a se quebrar. Tudo foi encoberto, Mayara. Sua mãe tentou proteger você. Ela sempre soube que havia algo errado. Algo que envolvia aquele homem. Raquel fez uma pausa. Respirou fundo antes de continuar. E o homem que você sempre teve como inimigo, sim, ele tem um segredo. Mas ele também tinha relações com seu pai. As coisas não são como parecem. Estão muito mais entrelaçadas do que você imagina. As palavras de Raquel cortaram o ar como uma faca. Ninguém se atreveu a respirar. Clara, apática, olhava entre os dois, sem saber o que pensar. A revelação arremessou as sombras do passado à luz. Como você sabe disso? Mayara perguntou, os olhos brilhando entre a esperança e a suspeita. Por que você não veio antes? Raquel hesitou, a raiva se diluindo em tristeza. Eu fui silenciada. Um acordo, uma troca. Eu não era mais que uma peça em um tabuleiro. Mas agora, com você de volta, tudo muda. O tremor na voz dela estava lá, ecoando a dor de tantos anos. Eu também fui esquecida assim como você, mas eu sobrevivi e estou aqui para trazer à tona a verdade que todos sumiram. Ricardo então avançou, um pavor dissipando-se em uma nova fúria. Isso é mentira! Você é uma estranha que quer se aproveitar dessa situação. Eu não tenho que ouvir você. Mas ao falar, a incerteza já ecoava em suas palavras. Ao fundo, o murmúrio da multidão tornava-se cada vez mais alto. Pessoas começaram a trocar olhares, suas próprias histórias entrelaçadas na espiral de mentiras. Entre a incerteza e a mágoa, a verdade parecia estar ao alcance. Mas a que custo? Mayara sentiu o nó na garganta. O calor da raiva misturado com a necessidade de entender. Cada palavra que Raquel proferia se enfiava em seu coração, revelando camadas dolorosas de um passado que ela finalmente estava disposta a desenterrar. Contudo, a ideia de que Ricardo poderia ter feito parte de um crime, de uma trama contra sua própria família, a aterrorizava. Então, enquanto a tensão chegava a um ponto crítico, uma explosão repentina de luz e barulho interrompeu tudo. Um tiro ecoou pela sala. O som ensurdecedor tomou conta dos ânimos e com ele o desespero. As pessoas gritaram, se jogando ao chão. O caos se instalou. Quem havia disparado? A própria Raquel, um fantasma do passado, agora poderia ser a responsável pela ligação mortal? Ou seria um ataque direcionado ao segredista Ricardo? As perguntas flutuavam no ar, misturadas com medo. À medida que a poeira começava a assentar, um novo mistério formava-se. O que realmente estava acontecendo ali? Quem realmente era Raquel? E qual era a verdadeira profundidade da rede de mentiras que envolvia aquela noite fatídica? O passado havia chegado com força, e agora cada um teria que encarar não apenas seus segredos, mas também a real natureza do que realmente havia acontecido naquele trágico acidente. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um podia imaginar. E então, enquanto o pânico se espalhava, o que seria de todos eles? O silêncio estava pesado, um manto de tensão envolvendo a sala, quando o estrondo do tiro ecoou, cortando a noite. O tempo pareceu congelar. Um grito estridente rompeu de Clara, enquanto os convidados se jogavam ao chão em pânico. Mayara, ainda paralisada pela revelação da irmã, olhou em volta confusa, mas logo foi puxada para trás por Raquel, que a segurava firme. Vamos. Temos que sair daqui, Raquel gritou, mas o caos era intrigante. Olhares assustados se cruzavam, e as pessoas tentavam entender onde tinham se metido. Ricardo, atordoado, estava colado à parede. Ele analisava a cena, um suor frio escorrendo por sua testa. A fúria preenchia seu coração, mas a verdade envolta em segredos o mantinha preso. Quem foi? Ele gritou, a voz embargada pela adrenalina, mas ninguém respondeu. Outro tiro, desta vez mais próximo.
O pânico se transformava em desespero. As luzes piscaram e apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Murmúrios de terror imperavam. Maiara sentiu seu coração disparar enquanto segurava a mão de Raquel. O medo a envolvia como uma névoa tóxica. O que mais estava prestes a acontecer? Tem que haver uma saída. Maiara começou a gritar, a voz falhando. Ela tentou afastar a confusão em sua mente, tentando se focar. O mundo exterior estava desmoronando. Fique perto de mim, Raquel gritou, mantendo Maiara junto a si, como refúgio em meio à tormenta. Ambas se moviam entre sombras e sussurros, os rostos de outras pessoas, iluminados apenas pela luz da lua, que arrancava a penumbra. Finalmente, um segundo estrondo se fez ouvir, e era um barulho diferente. Este som não era um tiro, mas o quebrar do vidro da janela. Instintivamente todos se viraram para ver um homem alto, encapuzado, que pulava pela abertura. Ele olhava para Ricardo com um olhar de fúria. Você vai pagar por tudo que fez. O homem gritou, seu tom cheio de veneno. Naquele exato momento, a lembrança de uma noite distante pareceu voltar à mente de Ricardo. Ele se lembrou de um nome, Samuel. Samuel? Ricardo murmurou, sem coragem para acreditar que o homem diante dele poderia ser o irmão de Anália, acreditando que ele havia morrido naquela fatídica noite. Uma maré de emoções invadiu a mente de Ricardo. Raiva, culpa e o peso do passado ressurge com força. Sim, eu estou aqui. Sobrevivi àquela noite. Enquanto você se escondia em sua bolha de riqueza, a verdade se transformou em dor. Você não pôde se importar, não é? Samuel avançou, furioso. Essa é a sua culpa, e agora sua vida vai desmoronar, assim como a dela. Maiara, com o coração na boca, olhou para Raquel, que agora tinha os olhos arregalados, a revelação ecoando em sua mente como uma tempestade. Você sabia disso? Ela se virou bruscamente para Raquel. Você sabia que Samuel estava vivo? Eu não sabia. Não sabia que era ele. Raquel respondeu, perplexa, sem saber como lidar com a reviravolta que mudava tudo. Ricardo, tomado pela fragilidade da situação, olhou para Samuel. Você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Mas as palavras falharam ao saírem de sua boca. Resolver? Você realmente acha que há como resolver? Você escondeu sua própria filha. Você destruiu a minha família. A raiva ferveu dentro de Samuel, que aproximava-se ainda mais. O cenário tornou-se um campo de batalha não apenas de corpo a corpo, mas de legítimos sentimentos e duras verdades. Clara, ainda no chão, exclamou. Espera, o que você realmente está dizendo? O que aconteceu naquela noite? E, naquele exato momento, antes que alguém tivesse a chance de responder, as luzes se acenderam novamente. A sala, antes envolta em trevas e medo, ficou revelada. A tensão pairando no ar se transformou em um silêncio mortal, enquanto todos olhavam para a porta com espanto. Outra figura entrou. Uma mulher, mais velha, cabelos brancos, olhar desolado. Parem! Todos vocês! A verdade está prestes a ser revelada e vai abalar suas vidas para sempre, ela disse. E a tensão espremeu-se ainda mais forte. Era como se o tempo tivesse parado. Cada coração pulsava ao compasso de uma explosão silenciosa prestes a acontecer. E com isso, a história, como todos pensavam que conheciam, estava prestes a mudar radicalmente. As conexões, as mentiras e o passado só começavam a se desdobrar. A sala estava cheia de perguntas, mas nenhuma resposta era segura. O que mais essas revelações guardavam? E quem realmente era aquela mulher que entrava agora, com verdades ocultas nas mãos? O silêncio estava pesado, um manto de tensão envolvendo a sala, quando a mulher estranha se adiantou ainda mais. Os rostos estavam pálidos, os corações acelerados. Quem é você? Perguntou Ricardo, a voz quase um sussurro, a incredulidade evidente. Eu sou Raquel, ela disse, a voz firme, como um eco de dor e revelação. E eu sou a irmã de Maiara. O choque explosivo reverberou pela sala.
os murmúrios começaram a crescer. Maiara estava paralisada, a cabeça girando, tentando absorver. Irmã? A incredulidade vibrava em sua voz. Sim, eu sou a prova que você precisa, Raquel prosseguiu. A prova de que você não morreu naquela noite. Ricardo tornava-se cada vez mais pequeno. Suas tentativas de se defender pareciam mais fracas. Ele sabia que lutava contra um passado que começava a se soltar, fios desfiados de uma teia que ele mesmo havia tecido. Você não pode estar falando sério, ele respondeu, sua voz gélida de pavor. Eu sou a única que sobreviveu, que viu o que realmente aconteceu. Raquel disparou, sua presença como um furacão prestes a devastar tudo o que restava. O ar estava tão carregado que parecia vibrar. O clima na sala mudava, de um tenso sentimento de expectativa para uma tempestade indomada de raiva e dor. Clara, que até então estava em silêncio, sentiu sua voz presa pela confusão. O que aconteceu naquela noite? Raquel respirou fundo, o peso da responsabilidade tangível em seus ombros. Eles tentaram encobrir tudo. Sua mãe, Maiara, tentou proteger você, mas não conseguiu. Um tiro cortou o ar e um estrondo ecoou pelo espaço. A presença de Samuel, irmão de Anália, tinha sido um alerta. Você vai pagar por tudo o que fez. Samuel gritou novamente, e o que já estava tenso ficou mortal. Parem! A mulher que havia entrado gritou, com uma voz que raspava o chão do desespero. A verdade não se esconde mais sob a poeira do passado. Eu sou a mãe de Maiara. O choque foi avassalador. Ninguém se atreveu a movimento. Todos fipavam a mulher. Ela era a última peça de um quebra-cabeça que parecia não terminar nunca. Clara gaguejou. Mãe? Que mãe? Sim, eu sou a mãe delas todas. Ela gritou, os olhos agitados como se quisessem romper a realidade. O ambiente estava em chamas e Maiara tremeu, as pernas quase a impedindo de ficar em pé. Você me abandonou. Você morreu. A voz de Ricardo era um grito ensurdecedor, mas ela não cedeu. Eu fugi, e naquela noite eu tive que escolher entre vocês. A mulher respirou. Cada palavra uma lâmina. A sala silenciou, os olhos se revezando entre ela e Ricardo. A tensão era quase palpável. Você não pode ser sério. Ricardo sussurrou, a fúria e a dor se misturando em seu olhar. Uma nova caminhada do passado estava prestes a se desvelar. O tecido do tempo se desfiando. Você não sabia, mas eu estava lá. Eu vi. Tudo. Continuou a mulher. Cada palavra caindo como pedras em um lago calmo, criando ondas devastadoras. E o que você viu? Maiara não conseguia entender, a confusão sobre a possível vida da mãe fazendo seu coração acelerar. Eu vi você, Maiara, e vi também o que aconteceu quando você tentou escapar. E o que o seu pai fez. A voz da mulher se despedaçou. Mas a verdade não é só sobre você, é sobre todos nós. O murmúrio da multidão se intensificou, vozes entrelaçando histórias, dúvidas formando contornos. Os rostos mostravam choque, medo e um impulso irresistível para absorver essa revelação que mudava tudo. Antes que alguém pudesse intervir, Raquel tomou a frente novamente. É tarde demais para remediar os erros, mas é hora de fazer o que é certo. Precisamos confrontar os monstros do passado. E assim, o dano já estava feito. Os segredos se desvelavam, enquanto todos estavam em um precipício, questionando a verdadeira natureza dos laços que os uniam. A sala estava à beira de um colapso, cada coração pulsando com uma nova verdade, e ninguém sabia como isso terminaria. A mulher ao fundo respirava fundo, seus olhos buscando uma esperança. Mas que esperança poderia haver em um lugar tão cheio de ódio, rancor e mentiras? O caos começou a engolir tudo, e uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era o inimigo? Cada suspiro parecia carregado de tensão. O jogo havia apenas começado. O silêncio estava pesado. Um manto de tensão envolvendo a sala, quando a mulher estranha se adiantou ainda mais. Os rostos estavam pálidos, os corações acelerados. A revelação dela parecia prestes a mudar tudo.
Vocês pensam que conhecem a verdade, mas não conhecem. A mulher olhou para todos. Seu olhar penetrante parecia buscar algo. Maiara, você precisa saber. A tensão crescia. O ar pesava. Cada segundo parecia arrastado. O que mais você tem a dizer? Maiara perguntou, a voz trêmula de ansiedade. Clara apertou a mão da irmã, o medo refletido em seus olhos. Eu sou a mãe de Maiara. A afirmação fez a sala tremer. A confusão e choque tomaram conta de todos. Eu pensei que tinha perdido minhas filhas naquela noite, mas Maiara não morreu. Os olhares se desviaram entre a mulher e Ricardo, que agora estava em pé, parado como se houvesse levado um soco no estômago. Você é louca, ele exclamou. A incredulidade em sua voz reverberava. Maiara morreu, eu vi o corpo. Mas se eu não? A mulher insistiu. Sua voz estava firme, mas sua vulnerabilidade era clara. Eu consegui escapar, e agora estou aqui para enfrentar você. Você sempre controlou tudo, sempre fez o que quis. Mas a verdade vem à tona, e eu não vou deixar você esconder mais nada. O clima na sala mudava, um misto de choque e raiva. Samuel, que estava ali em pé, observando tudo, começou a mexer em seus bolsos, uma expressão de determinação surgindo em seu rosto. Se há uma verdade a ser revelada, que seja, mas você também vai ter que lidar com o que fez, Ricardo. Deixe isso comigo, Ricardo gritou, o pânico tomando conta de suas ações. Ele se virou para a mulher. Você não pode dizer isso. Como você se atreve a entrar aqui e... Mas sua frase foi interrompida por outro estrondo, e uma das janelas quebrou com um impacto brutal. O vidro estilhaçado espalhou-se pelo chão. Mais gritos, mais desespero. O tumulto estava fora de controle. O que está acontecendo? Alguém gritou. Então, de repente, a mulher começou a tremer. Ela olhou para Maiara, mas seu foco parecia distante. Eu fui forçada a fazer coisas que não queria. Você não sabe, Maiara. Não sabe o que aconteceu naquela noite, mas eu sei. Mãe, o que você está tentando dizer? Maiara murmurou, enquanto Raquel a puxava para mais perto. Com as mãos tremendo, a mulher deu um passo à frente. Vocês precisam saber que você não é só filha de Ricardo, Maiara. Você é filha de alguém muito mais poderoso. Os segredos dele envolvem pessoas que estão muito acima de vocês. Os murmúrios aumentaram, uma onda de especulação passando por entre os convidados. O que você está dizendo? Ricardo desafiou, o rosto pálido se transformando em uma máscara de raiva. Eu estou dizendo que há um cartel envolvido. Ele se escondeu atrás de sua fortuna e achou que poderia ser intocável. Mas você, sua vida é uma mentira. O choque na sala era tão profundo que mal se ouvia um sussurro. E essa noite foi tudo uma armadilha. Um profundo silêncio tomou conta do local. Ninguém se atrevia a respirar. As palavras da mulher reverberaram como trovões, gerando ecos nas mentes de todos. Armado? Como é que é? Maiara começou, tentando entender. Mas os olhos dela brilharam com fúria, percebendo que a cada palavra algo estava se desnudando. O que mais você tem a dizer, mãe? Você precisa se lembrar do que aconteceu. O que realmente aconteceu na noite do acidente. Antes que pudesse terminar, um novo som se fez ouvir. Um alarme ringia do telefone de alguém no fundo. Clara, ainda atordoada, olhou para Maiara. Essa é a chamada que pode mudar tudo. O alarme tocava incessantemente. A sala se enchia de murmúrios confusos e ansiosos. Enquanto isso, a porta se abriu lentamente. Entrou um homem alto, com um olhar frio como gelo, e ele disse: Vamos ver quem está realmente por trás deste embuste. O ambiente virou um campo de batalha. Todos os olhos se voltaram para o recém-chegado. O caos estava apenas começando. O que ele sabia que poderia mudar tudo novamente? A verdade estava prestes a ser revelada, e cada um estava prestando conta de suas ações. As conexões cortadas estavam prestes a ser restabelecidas. Mas a que custo? O mistério se aprofundava. E o que seria o próximo movimento nessa frágil dança de segredos?
Enquanto o sangue ainda pulsava nas veias de todos, aquele homem alto e imponente caminhava em direção ao centro da sala. Seu olhar gelado varreu os rostos aterrorizados, até que finalmente encontrou Ricardo. Você não pode escapar da verdade, Ricardo, ele gritou, como se cada palavra fosse uma bala disparada. A tensão parecia cortar o ar. Todos estavam paralisados, presos no momento. Maiara e Raquel se entreolharam, compartilhando uma preocupação comum. O homem, agora mais próximo, ergueu uma mão e um papel caiu em suas palmas suadas. Isto é apenas o começo. Vocês precisam saber quem realmente é Maiara. Clara, que até então ficara em silêncio, não conseguiu se conter. O que você sabe sobre ela? A conexão repentina entre as irmãs deixara todos intrigados e ansiosos. Enquanto ele começava a falar, Maiara sentiu um frio na barriga. Eu sou Samuel e sou o verdadeiro pai de Maiara. Uma onda de choque percorreu a sala, como um relâmpago clareando uma noite de tempestade. As palavras dele se instalaram como um peso em cada coração. Ricardo ficou pálido, a raiva em seu rosto dando lugar ao horror. Não, não é possível, ele murmurou, como se estivesse tentando negar a verdade. É verdade, Ricardo, Samuel insistiu, segurando firme o papel. Isso é um documento que prova que nós, Anália e eu, estávamos juntos antes do acidente. Você não é o pai dela. O que você tem controlado não passa de uma ilusão. Maiara olhou para Ricardo, seu mundo de certezas começando a desmoronar. Então, eu sou apenas um segredinho? Uma mentira criada por você? Sua voz subiu, cortante. Você mentiu sobre quem eu sou. Não, não é assim. Ricardo começou a protestar, mas a histeria já havia tomado conta. Todos os olhos estavam agora fixos nele, como se esperassem que ele fosse fazer alguma mágica. Samuel, você está dizendo que tudo isso é mentira? Perguntou Raquel, ainda hesitante, a confusão dançando em seu olhar. Como você pôde esconder isso? A expressão de Samuel se endureceu. Eu não queria vir aqui, mas não tinha escolha. A verdade estava sendo enterrada e não consigo mais ficar em silêncio. Não consigo ver o que você fez. As perguntas ficaram voando entre todos como flechas. Estavam todos prontos para atacar. E o que isso muda para nós? O que se escondeu naquela noite? Clara disparou, mágoa visível em sua voz. Em vez de estar preso a esse luxo, Ricardo, você deveria estar preso às suas mentiras, Samuel retrucou, a cada palavra parecendo mais forte, mais ardente. O que você fez não pode ser apagado. Ele se virou para Maiara, um olhar de compaixão na face. Você precisa saber que seu lugar no mundo não está definido por mentiras. Você é uma criança do amor, filho de 2 pais que realmente se importavam. Maiara sentia a pressão crescendo em seu peito, o nó se formando na garganta, ao finalmente entender que a vida que conhecia havia sido baseada numa façanha. Ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Mas algo na voz de Samuel falava a ela, um apelo à verdade, que a fazia querer mais. Se você realmente é meu pai, então você vai ter que me explicar tudo. Eu preciso da verdade. Enquanto todos assistiam, um grito súbito ecoou da cozinha. Uma figura familiar entrou. Mais um choque que se somou ao que já pulsava no coração da sala. Não! A mulher gritou enquanto a silenciosa revelação reunia todos. Era Anália, a mãe morta que todos acreditavam não estar viva. O rosto dela estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma intensidade cruel. Você não pode contar a ele, Samuel. O peso da revelação era quase insuportável. Maiara não sabia se desmaiava ou se chorava. Como tudo isso poderia girar em uma espiral tão aterradora? Cada rosto estava em brasa, cada mente desabando, e entre tudo isso, dependeu do que ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu foi uma tempestade, um mar repleto de ondas violentas, enquanto cada um tentava entender o que isso significava. Não haveria mais segredos. O chão, sob seus pés, estava prestes a desmoronar, revelando as verdades mais secretas. As relações, já desgastadas, pareciam estar em sua última perna.
E no coração de Maiara, uma nova pergunta emergia. Quem realmente era ela? O que isso significava para seu futuro, que agora parecia tão confuso e carregado de sombras? Enquanto isso, a atmosfera estava carregada de uma tempestade ainda maior, prestes a se formar. Todos se preparavam para enfrentar a verdade nua e crua, mas ninguém sabia o que estava por vir. O silêncio que tinha pairado na sala agora era quebrado pela respiração acelerada de todos. Anália estava ali, viva. As revelações se atropelavam enquanto as emoções de cada um começavam a borbulhar. Como isso é possível? Maiara sussurrou, ainda em estado de choque. A realidade estava se desdobrando como um rolo de filme. Suas memórias, sua vida, tudo o que acreditava desaparecendo no ar. Vocês têm que ouvir o que eu tenho a dizer. Anália insistiu, seus olhos percorrendo a sala, parando em cada rosto atordoado. Havia arrependimento na sua expressão, mas também uma firmeza que intrigava. O que aconteceu naquela noite foi um acidente, mas não como vocês pensam. Você não pode ficar aqui. Você foi dada como morta. Ricardo gritou, a voz repleta de desespero. Ele estava agindo como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, incapaz de lidar com o peso da verdade que estava prestes a explodir. E foi nesse momento de tensão que o clima mudou novamente. Um barulho intenso irrompeu de fora, um estrondo ensurdecedor que fez todos pularem. A porta do salão se abriu com força e 5 homens armados entraram. A sala escureceu com a presença deles, como se a luz estivesse sendo drenada de todos os rostos que um dia foram familiares. Todos fiquem onde estão. Um dos homens gritou, sua voz carregada de autoridade. Os convidados começaram a gritar e a se mover, mas era como se o tempo estivesse parado. Anália olhou para Maiara, um desespero genuíno no olhar. Ela sabia que a situação estava prestes a piorar. Samuel, o que você fez? Anália exclamou, quando um dos homens apontou uma arma diretamente para ela. O vento da paranoia os envolveu todos, como uma tempestade avassaladora. Ricardo estava em choque. Sua mentira estava se desmoronando diante de seus olhos, e seu passado começava a se desvanecer na incerteza. Você pensou que poderia escapar do que fizemos? O homem alto se dirigiu a Anália, seus olhos frios como aço. Temos contas a ajustar. Enquanto todos pareciam entender que estavam no meio de algo muito maior do que apenas uma reunião de família, Maiara sentiu que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Vocês têm que sair! Ela gritou, virando-se para o grupo de armados. Não há nada aqui para vocês. Ah, minha querida! Um dos homens respondeu, um sorriso cruel o atravessando. Você é a chave para tudo, e não vamos deixá-la escapar de novo. O choque foi como um tapa na cara. Maiara se afastou, o pânico se apoderando dela, enquanto os olhares de todos se encontravam, misturando dúvida e determinação. — Que você quer de mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Samuel, tentando se mover para se proteger, também encarou a situação à sua frente. Você não sabe o que está em jogo, Maiara. Nós todos temos tudo a ver com isso, ele disse, parecendo mais frágil do que nunca. A tensão explodiu em uma série de gritos e movimentações. Um dos homens avançou, segurando Anália como um escudo. A sala estava em caos, uma luta entre a verdade e as sombras a que todos tinham voltado as costas. — Parem! Anália gritou, desesperada. — Você não precisa fazer isso. Mas o homem tinha outras intenções. É agora ou nunca. Se alguém tentar fazer qualquer coisa, não hesitarei em puxar o gatilho, ele gritou. Uma declaração fria em meio ao grito desesperado da mãe de Maiara. A adrenalina tomou conta. Em meio ao tumulto, Clara percebeu que a verdadeira razão de estar ali não era apenas para confrontar as verdades que estavam articuladas há tanto tempo, mas para lidar com as mentiras que estavam se materializando a cada nova revelação. E então, em meio a todo o caos, um tiro ecoou. Um som estrondoso, uma única explosão que congelou o tempo. As mãos de Maiara foram levadas ao rosto. O mundo ao redor dela parecia girar. Ela mal podia acreditar no que havia acontecido. Quando o eco do tiro foi substituído por um silêncio mortal, Maiara percebeu
que seu destino estava mais entrelaçado em tudo isso do que imaginava. Era você? Ela chocou-se ao olhar para o homem que havia disparado. O que você fez? Mas as respostas que ela procurava estavam escondidas nas sombras ameaçadoras que agora preenchiam a sala. E a pergunta que ressoava em sua mente era: quem realmente era sua mãe? As contas estavam, finalmente, prestes a ser ajustadas. Mas a que custo? O silêncio que tinha pairado na sala agora era quebrado pela respiração acelerada de todos. Anália estava ali, viva. As revelações se atropelavam enquanto as emoções de cada um começavam a borbulhar. Como isso é possível? Maiara sussurrou, ainda em estado de choque. A realidade estava se desdobrando como um rolo de filme. Suas memórias, sua vida, tudo o que acreditava desaparecendo no ar. Vocês têm que ouvir o que eu tenho a dizer, Anália insistiu, seus olhos percorrendo a sala, parando em cada rosto atordoado. Havia arrependimento na sua expressão, mas também uma firmeza que intrigava. O que aconteceu naquela noite foi um acidente, mas não como vocês pensam. Você não pode ficar aqui. Você foi dada como morta. Ricardo gritou, a voz repleta de desespero. Ele estava agindo como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, incapaz de lidar com o peso da verdade que estava prestes a explodir. Foi nesse momento de tensão que um barulho intenso irrompeu de fora, um estrondo ensurdecedor que fez todos pularem. A porta do salão se abriu com força e 5 homens armados entraram. A sala escureceu com a presença deles, como se a luz estivesse sendo drenada de todos os rostos que um dia foram familiares. Todos fiquem onde estão. Um dos homens gritou, sua voz carregada de autoridade. Os convidados começaram a gritar e a se mover, mas era como se o tempo estivesse parado. Anália olhou para Maiara, um desespero genuíno no olhar. Ela sabia que a situação estava prestes a piorar. Samuel, o que você fez? Anália exclamou quando um dos homens apontou uma arma diretamente para ela. O vento da paranoia os envolveu todos como uma tempestade avassaladora. Ricardo estava em choque. Sua mentira estava se desmoronando diante de seus olhos. E seu passado começava a se desvanecer na incerteza. Você pensou que poderia escapar do que fizemos? O homem alto se dirigiu a Anália, seus olhos frios como o aço. Temos contas a ajustar. Enquanto todos pareciam entender que estavam no meio de algo muito maior do que apenas uma reunião de família, Maiara sentiu que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Vocês têm que sair, ela gritou, virando-se para o grupo de armados. Não há nada aqui para vocês. Ah, minha querida, um dos homens respondeu, um sorriso cruel o atravessando. Você é a chave para tudo e não vamos deixá-la escapar de novo. O choque foi como um tapa na cara. Maiara se afastou, o pânico se apoderando dela, enquanto os olhares de todos se encontravam, misturando dúvida e determinação. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Samuel, tentando se mover para se proteger, também encarou a situação à sua frente. Você não sabe o que está em jogo, Maiara. Nós todos temos tudo a ver com isso, ele disse, parecendo mais frágil do que nunca. A tensão explodiu em uma série de gritos e movimentações. Um dos homens avançou, segurando Anália como um escudo. A sala estava em caos, uma luta entre a verdade e as sombras a que todos tinham voltado as costas. Parem! Anália gritou, desesperada. Você não precisa fazer isso. Mas o homem tinha outras intenções. É agora ou nunca. Se alguém tentar fazer qualquer coisa, não hesitarei em puxar o gatilho. Ele gritou, uma declaração fria, em meio ao grito desesperado da mãe de Maiara. A adrenalina tomou conta. Em meio ao tumulto, Clara percebeu que a verdadeira razão de estar ali não era apenas para confrontar as verdades que estavam articuladas há tanto tempo, mas para lidar com as mentiras que estavam se materializando a cada nova revelação. E então, em meio a todo o caos, um tiro ecoou, um som estrondoso, uma única explosão que congelou o tempo. As mãos de Maiara foram levadas ao rosto. O mundo ao redor dela parecia girar,
Ela mal podia acreditar no que havia acontecido. Quando o eco do tiro foi substituído por um silêncio mortal, Maiara percebeu que seu destino estava mais entrelaçado em tudo isso do que imaginava. Era você? Ela chocou-se ao olhar para o homem que havia disparado. O que você fez? Mas as respostas que ela procurava estavam escondidas nas sombras ameaçadoras que agora preenchiam a sala. E a pergunta que ressoava em sua mente era: quem realmente era sua mãe? As contas estavam finalmente prestes a ser ajustadas, mas a que custo? Foi então que um grito abjeto atravessou o silêncio. Eu não consegui. As palavras soaram como um eco irônico, e todos se viraram para encontrar Clara, tremendo, com os olhos arregalados e uma arma em punho. A expressão dela estava perdida entre a incompreensão e a determinação. Não fui eu quem atirei. Não foi. O choque foi palpável. Todos encararam a jovem, confusas, do medo à incredulidade. Clara, não! Anália gritou, mas já era tarde. O peso da confusão, das verdades não ditas e dos laços quebrados haviam chegado a um ponto quebradiço. O que mais havia sido ocultado? O que havia acontecido com Clara para ela estar segurando uma arma? E no meio desse mar de perguntas, o chão sob todos começou a tremer. E a verdadeira natureza do que estava prestes a ser revelado se desenrolava em espiral. O caos estava só começando, enquanto as sombras do passado se acumulavam. E ninguém sabia como isso terminaria. Coração na garganta, Maiara olhou para Clara, que ainda tremia com a arma nas mãos. Clara, não! Para com isso! Gritou, enquanto o caos na sala tomava conta. O pânico era palpável. Os visitantes, sem saber se corriam ou se ficavam parados, trocavam olhares aflitos, como se o destino se decidisse a cada segundo. Anália se colocou à frente de Clara, as lágrimas brotando nos olhos. Você não precisa disso, filha. Não é assim que se resolve. A indignação e o amor misturavam-se em sua voz. Mas Clara estava distante, perdida em um mar de confusão e dor. Você não sabe o que eu passei, mãe. Custa acreditar que tudo isso, que tudo tinha uma razão. A tensão crescia a cada instante, enquanto os homens armados a observar tudo, buchos congelados espremendo o gatilho entre os dedos. Parem todos, vocês precisam de um momento para se acalmar ou a situação vai se agravar. Um deles gritou, dando um passo à frente. Maiara, consumida pelo medo, decidiu agir. Para! Vamos conversar. O que quer de nós? Ela se virou para os estranhos, a coragem crescendo dentro dela. Você, garota, você é a única que pode nos ajudar a desvendar a teia de mentiras que seu pai criou, gritou o homem de cabelo desgrenhado, enquanto os ecos de sua voz reverberavam nas sombras da sala. E o que você sabe sobre mim? Maiara exigiu. Suas mãos estavam trêmulas, mas sua determinação era inabalável. Você não percebe? A verdade é o que sempre quis, a razão pela qual você voltou. Ele avançou, seus olhos ardendo com fervor. A vida dela foi colocada em risco e o que nós sabemos pode mudar tudo. Era o estímulo que todos precisavam. Os murmúrios se intensificaram e Samuel olhou para a mãe, pedindo um sinal. Anália respirou fundo e finalmente se virou para Clara, o queixo elevado. Filha, a vida está cheia de desafios e pedras no caminho. Vamos descobrir juntos o que está acontecendo aqui. Clara engoliu em seco. A culpa e a confusão estavam sufocando. Mas por quê? Por que você não me contou? O grito dela soou cortante no ar. Porque eu não sabia como, Clara. Estava presa em um labirinto de segredos e medo. Anália respondeu, a dor em sua voz, expostas nas lágrimas que deslizavam por suas bochechas. No meio daquela tempestade, a verdade começava a ser revelada. E como um filme em câmera lenta. Maiara percebeu que naquele pequeno espaço tudo o que poderia acontecer mudaria seus destinos para sempre. O acidente, as verdades enterradas e quem realmente eram seus pais. Tudo começava a se desenhar. Então, um último estrondo, uma batida na porta e a figura de Ricardo entrou.
O que está acontecendo aqui? O que é isso? Com os olhos arregalados, ele olhou para a cena e seu mundo desmoronou. É hora da verdade, Ricardo! Samuel gritou, os ânimos em ebulição. Vamos acabar com as mentiras de uma vez por todas. Maiara olhou para ele, o coração acelerando, e sentiu que o peso de um legado reservado apenas a ela finalmente chegava. Era seu momento de brilhar, de trazer a justiça que tanto precisava. As respostas estavam ali, pertinho, e ela não desistiria. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, a sala carregava um peso de expectativa. O que aconteceria a seguir? Essa história não tinha terminado. Afinal, quem realmente tinha o controle? O que aqueles homens queriam verdadeira? As perguntas fervilhavam, enquanto o futuro de todos os presentes dependia de como cada um decidiria agir a partir dali. Enquanto isso, uma nova vida estava prestes a começar. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.